Graça e paz, meus irmãos. Amém. Nós vamos nos colocar em pé nessa hora e abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo ao Filemon, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 10 e o verso 12, que diz assim: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Vamos orar uma vez mais. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela liberdade, pelos louvores, pelas orações, por todo o tempo que já tivemos. E nesta hora nós pedimos, continue conosco, fale conosco, abre o nosso entendimento agora, Senhor. Da mesma forma, abençoe as nossas crianças, abençoe os nossos pequeninos que recebem boas notícias na classe, Senhor. Cuida de cada professor, de cada vida que lá, Senhor, planta essa semente, que possa, Senhor, brotar muitos e muitos frutos de salvação. E fale conosco, nos preparando para a ceia do Senhor, pois entregamos e é tudo a Ti, junto com a nossa confissão de que queremos nos alegrar no Senhor e adorar ao Deus da nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar, meus irmãos. Nós iniciamos neste domingo uma nova série. Essa série eu chamei de Reparação e Continuidade. Essa série ficará conosco durante este mês de setembro. O objetivo dela é fazer-nos refletir em exemplos de personagens da Bíblia que enfrentaram em algum momento do seu presente o seu passado. Gente que diante das calamidades da vida preferiu alguma mudança, preferiu um outro caminho, às vezes radicalmente, uma mudança bem forte, mas que foram surpreendidos pela mão de Deus. Nós vamos refletir sobre gente que venceu a si própria, pessoas que venceram seus medos interiores, pessoas que enfrentaram as suas lutas, pessoas que tiveram sucesso, pessoas que fracassaram em algum momento, mas não desistiram. Gente que carrega em comum, e esse é o ponto que você deve ficar na mente, a coragem de retornar, a coragem de reparar, a coragem de enfrentar o que passou, o que viveu, e assim continuou a caminhada da fé, e tudo isso em vários momentos das narrativas bíblicas. Nessa manhã nós vamos começar então essa jornada com uma primeira história de reparação, e a história de um escravo fugitivo, e o seu nome era Onésimo. A história desse homem está na carta de Paulo ao Filemon, e Paulo escreveu essa carta para Filemon estando ele em Roma. Paulo estava preso, em prisão domiciliar. Ele, como cidadão romano, num momento de grande perseguição, ele apelou a César, porque ele temia pela sua vida. Ele percebeu que havia um plano religioso para matá-lo. Para fugir desse plano e também para cumprir aquilo que ele entendia que era a vontade de Deus, que ele fosse testemunhar em Roma, ele apela a César e é levado então da Judéia, de Jerusalém até Roma, e lá ele permanece por 2 anos inteiros numa casa alugada, mas debaixo da escolta de um soldado romano. E a Bíblia nos diz que ele teve liberdade nesses 2 anos para pregar, para ensinar. Qualquer pessoa que batesse na sua porta poderia ouvir, e ouviram o Evangelho. Dessa prisão então domiciliar, provavelmente nós estamos aqui falando do ano 60 depois de Cristo, é que Paulo escreveu a carta a Filemon e também escreveu a carta aos Colossenses. Quem era Filemon? Filemon era um crente em Jesus que morava na cidade de Colossos. Naquele momento histórico era comum pessoas terem escravos como trabalhadores, tutores, professores, força braçal ou força intelectual. Então Paulo, sabendo que iria lidar com este tema, como lidar com escravos no contexto cristão, Paulo não só escreveu para Filemon, mas para a igreja que se reunia em Colossos, ele dá algumas dicas já preparando esse ambiente, esse entendimento. Ele escreveu o seguinte: senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito,
sabendo que vocês também têm um Senhor dos céus. Isso está lá em Colossenses capítulo 4. Ele está dizendo, olha, aqui no nosso novo modelo, na nossa vida após o encontro com Cristo, nós precisamos ser elementos, vidas, pessoas que promovam a justiça. Então essa é uma nova relação. Paulo aqui não está contrariando neste momento a relação escravo e senhor, mas está dando instrução como cristãos deveriam cuidar dos seus escravos. É claro que a discussão englobaria aqui muitos desdobramentos sobre quem é o escravo, se deve haver ou não, mas Paulo não entra nela e eu também não irei neste momento. Mas para você entender como era caótica, difícil a relação senhor e escravo naquele mundo daquela época, eu vou te contar uma história muito interessante, que é relatada por um historiador no século II depois de Cristo. O nome dele era Cassius Dio, e ele era amigo de César Augusto. César Augusto, aquele primeiro imperador que você tem na narrativa do Evangelho, na época que Jesus nasceu, eles eram amigos. E conversando, uma vez, César Augusto com seu grande amigo, que era um tremendo, maldoso, malvado, senhor de escravos, de nome Védius Pólio. Para você ter uma ideia como o cara era malvado, ele criou uma piscina na sua propriedade, encheu de enguias para quando qualquer escravo desobedecesse, ele lançasse o escravo para ser morto ali por aquelas enguias. Um determinado dia, ele estava lá então conversando com César, tomando o seu vinho, e o escravo que o servia quebrou a taça ali ao servir. Imediatamente, sentindo o drama, sentindo que seria lançado para as enguias, ele cai de joelho e suplica para César: imperador, tenha misericórdia de mim. O imperador olha para ele e tem misericórdia e fala para o senhor do escravo: deixa para lá, perdoe, está tudo bem. Mas o senhor era tão malvado que não, ele queria fazer a realidade romana presente e ativa. Não, ele não aceitou a voz do imperador. Imagina que eles eram muito íntimos, né? Para você não aceitar uma indicação do imperador, eles tinham com certeza uma relação boa. O imperador, ao perceber o drama, pede que todas as taças e copos fossem trazidas para ele, e louvaram imediatamente as taças e copos. Quando eles chegam com as taças e copos, o imperador pegam elas e quebram todas na frente do seu amigo, querendo dizer o seguinte: olha, agora você não vai ficar mais preocupado com uma taça que foi quebrada, agora você tem todas para se preocupar, e quem quebrou fui eu, o imperador. De modo que nesse momento fica claro quem mandava e quem deveria obedecer, e aí o escravo é perdoado e não é lançado à piscina para ser morto. Por que eu estou dizendo este relato para você? Para você entender como é turbulenta, como era difícil essa vida de escravo. Então Onésimo, um escravo fugitivo, sabia que tinha diante dele a possível morte reservada, porque escravos que fugiam poderiam ser mortos se o seu senhor assim decidisse. E ele então, em fuga, de uma maneira que nós não sabemos exatamente, ele encontrou-se com o apóstolo Paulo em Roma. E lá em Roma, depois de ter então fugido de Colossos, ele ouve sobre o Evangelho. Ele entende, alguns dizem que talvez ele foi para Roma justamente para pedir intercessão. Ele foi a Roma para pedir perdão e encontrou-se com um apóstolo que, por incrível que pareça, conhecia o senhor Filemon. E aí a história está feita. Quando você pensa que vai então se livrar do problema, quando você pensa que está livre, agora me encontrei com uma nova realidade, aquele que te falou, aquele que lhe comentou das boas notícias, aquele que falou para Onésimo sobre o que era a vida da fé, fala assim: cara, eu tenho uma ótima ideia, vou mandar você de volta para Colossos. Tem um mapa que eu trouxe só para você ter uma ideia do que nós estamos falando. É uma distância, gente, de mais de 2.000 quilômetros entre Roma e Colossos. O próximo mapa mostra um pouco mais da cidade, para você entender o drama disso. E era uma viagem então terrível, difícil. Pode pôr o outro mapa. E ele então tem, olha o tamanho do mundo que é cruzado da Itália até a região de Colossos. E ele então é encorajado por Paulo para voltar, e a Bíblia diz que Paulo então coloca duas pessoas, um chamava-se Tíquico e o outro Onésimo.
e manda eles de volta. Fala, leva a carta embaixo do braço. Esses dois são cooperadores de Paulo e eles vão. Agora, gente, e o drama? Eu estou com a carta que é um pedido de perdão. Eu fui mandado de volta. Paulo está chamando este escravo agora de fiel e amado irmão. Então Paulo não tem dúvidas que ele realmente se converteu. Mas quem está com a bomba é o Onésimo. Quem vai ter que encarar o seu passado, pedir uma reparação, é ele. Você acha que ele tinha fé absoluta que ele seria absolvido? E a minha resposta para você é não. Nós não temos garantias absolutas com a Bíblia. Quando você lê no Antigo Testamento a história de Sadraque, Mesaque e Abednego diante do drama que eles viviam de ou cair na idolatria, desobedecer ou ser queimado vivo, eles dão uma fala ali maravilhosa. Eles falam assim, olha, nós decidimos que nós não vamos trair o nosso Deus. Agora, nós não sabemos se Deus vai nos livrar ou não. Deus nos livrando ou não, a nossa decisão já está tomada. Então, é o mesmo cenário aqui. Ele tem uma intercessão embaixo do braço. Mas sabendo que o seu Senhor iria decidir, se até com César a conversa entra num outro nível, você imagina um Senhor ali local. E ele vai, Paulo então manda-o de volta para enfrentar os erros que ele cometeu. Paulo manda-o de volta para ele reparar o passado. Paulo manda-o de volta para enfrentar, inclusive, a consequência da morte. Você imagine o medo dele de enfrentar a cidade, o burburinho que foi quando um escravo fugiu e ficou claro ali que seu senhor perdera um escravo, não só por isso, mas tudo nos indica que Onésimo também roubou o seu senhor. Por que sabemos disso? Porque Paulo diz assim na sua carta, se por acaso algum dano ele fez, algum prejuízo, eu assumo a conta. Então ele vai com esse peso na cabeça, na alma, no coração, e com a carta que dizia, eu sou Paulo, eu estou preso, eu escrevo a você, Filemon, que é um amado cooperador. Escrevo também a irmã Áfia, que provavelmente era a esposa de Filemon. Vocês que são meus companheiros, graça e paz, eu sempre dou graças a Deus por vocês. Olha, eu escuto falar da fé de vocês. Isso me traz alegria quando eu ouço daquilo que vocês fazem, como vocês reanimam os santos. Por isso, Filemon, eu tenho uma liberdade para te pedir algo, apesar que eu poderia te mandar, mas eu vou te pedir. Paulo é tremendamente persuasivo, parece quase que uma ironia, que é a forma que ele escreve às vezes. Eu, Paulo, já estou velho, eu, Paulo, estou preso, mas eu apelo em nome desse meu novo filho. Esse escravo fujão chamado Onésimo. Eu o gerei enquanto eu estava preso, que nos mostra então que foi naquele momento desses 2 anos. Eu mando ele de volta. Ele era inútil antes. O que Paulo quer dizer com isso? Que ele não trabalhava bem? Não. Que ele não tinha se encontrado com a realidade da fé, mas agora ele se tornaria alguém útil. Paulo diz, eu gostaria de mantê-lo aqui, sabe, Filemon? Inclusive eu queria mantê-lo aqui no seu lugar. Parece que Paulo está querendo dizer, olha, você está fazendo bastante, mas poderia fazer mais. Então, já que você não está aqui na hora da minha prisão, eu tenho aqui que eu gostaria que ficasse, mas eu estou mandando de volta. Tanto que deveria estar, quanto que foi encontrado pela graça. Olha, Filemon, eu não quero ordenar nada sem a sua permissão, mas talvez você foi separado desse escravo por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Parece a aplicação daquele ditado, né? Abra a gaiola, se o passarinho ficar, ele é teu. Se ele voar e não voltar mais, ele nunca foi teu. Isso serve de consolo quando a gente perde namorado e namorada, né? Olha, agora ele volta a você e ele é um irmão amado agora. Agora ele tem valor, ele teve um encontro. Então eu te peço, Filemon, reanime o meu coração. Perdoe. Eu sei que você pode fazer muito mais ainda do que eu estou te pedindo. Aí Paulo põe um ponto final na sua conversa e muda de assunto completamente. Completamente, é um negócio chocante quando você lê a narrativa. Olha, Filemon, então, mudando de assunto agora, prepara aí um quarto, que logo logo eu vou te ver.
assim, olha, cuidado com a sua decisão, porque daqui a pouco eu vou estar pessoalmente para a gente conversar. Eu vou te ver. Então, graças às orações, eu tenho certeza que Deus vai me libertar. O Epáfras, meu companheiro de prisão, está mandando saudações. Marcos, Aristarco, Lucas, tem uma galera aqui comigo. É isso aí, Filemão, que a graça e paz esteja com você. Tchau. Mas lá está um homem com uma intercessão persuasiva. E o mais triste da história é que nós não sabemos como foi o encontro. O mais triste da história é que a gente não tem ideia de como foi o olhar desse senhor ao pegar a capa. Primeiro, querer matar o seu escravo. Eu acho que ele não deve ter ido sozinho nesse dia. Eu acho que ele deve ter levado algum irmão. Acho que Tíquico devia estar com ele nesse encontro. Vamos imaginar, e preste atenção, é imaginação, para ninguém falar depois que eu falei, é só imaginação. Mas imagine que o que você faria se você tivesse então sido mandado pelo apóstolo Paulo. Eu levaria suporte, eu levaria o outro que confirma a minha história, daria as mãos para ele, iria atrás dele, deixaria ele na frente e falaria: vai, cara, e conta primeiro. Antes que ele mande me prender, comece a contar. O Paulo que mandou, tá tudo bem, calma. E aí entrega a carta na mão, eu fico escondido num canto, e depois que ele lê, vamos ver qual vai ser a reação dele. A Bíblia nem a história nos conta o desfecho deste encontro magnífico. Se tiver replay no céu, é uma história que vai valer a pena falar. Deus, toca de novo ela para a gente assistir. Mas o lindo e o ensino que aqui temos é um apóstolo que fala: não fuja das besteiras que você cometeu. Repare o erro que você viveu. Retorne, mesmo que signifique atravessar parte do globo, mesmo que significam muitos e muitos quilômetros. Vai até lá. E a resposta nessa hora que a gente fala é: mas o que vai dar isso? E a Bíblia nos ensina que esse não é o seu problema nem o meu. O problema não é o que vai dar. O problema é executar. O problema é retorno, é reparação para continuar. Ah, mas a pessoa não vai aceitar essa reparação. Não é problema seu. Se a pessoa irá aceitar, dizer para você: maravilha, Onésimo, você está perdoado. Ou se ele vai falar: você está perdoado, mas eu nunca mais quero te ver porque eu fiquei arrasado. Ou qualquer outro desdobramento que pessoas fazem de uma maneira muito fácil. Não é assim que a gente trata? A gente trata: eu perdoo, mas não ando mais. Eu perdoo, mas não falo com você. Eu perdoo, mas te tiro do Facebook. Eu perdoo, mas que não me trago mais notícias a seu respeito. Ou eu perdoo e falo: vamos continuar. E quando a gente tem essa força de fazer isso, crescemos violentamente. Mas isso não é assunto para todos. Isso é um negócio complicado. Porque nós não gostamos de encarar o passado. Nós não gostamos de reparar aquilo que foi errado. Nós não gostamos de ser lembrados dos erros que nós cometemos, seja pela sua ou minha consciência, ou seja por alguém que está lembrando do erro que eu e você cometeu. Ninguém gosta disso. Ninguém fala: que delícia, falou do meu erro. Nós não gostamos de reparar para continuar. Geralmente reparação é para haver uma ruptura. Falei o que eu queria, então tchau, você falou o que você queria, então acabou. Mas parece que a Bíblia não nos diz que esse seria o mais ideal. Ela fala sobre reparar para continuar com a experiência do erro. Porque a experiência do erro me coloca na classe daquilo que os rabinos irão chamar de gente inteligente. Os rabinos chamam de gente que não lida com nenhum tipo de sabedoria, aquele que vê o outro errar, continua no erro e erra de novo. Ela fala que gente inteligente é aquele que erra e depois do erro para de errar. E chama de sábio aquele que olha o erro do outro e fala: não vou nem tentar, porque já deu errado com ele, comigo, então eu não quero essa experiência. Esse é o sábio. Mas isso é uma categoria difícil. Somente gente madura na fé consegue fazer o que Onésimo aceitou, que é colocar a carta embaixo do braço, enfrentar o desconhecido, voltar para sua terra, andar bastantes quilômetros para poder ter uma chance de um futuro diferente.
Em nossa caminhada, meus irmãos e irmãs, Deus nos permite viver acertos, Deus nos permite viver erros. E isso deve promover um ambiente para retorno, um ambiente para reparação, um ambiente para eu aprendo e construo diferente. E quando isso não acontece, quando eu empurro essa sujeira para debaixo do tapete da minha existência, não se equivoque, escute isso com atenção. Quando eu faço isso, a lição da cartilha não será mudada. Quando eu faço isso, eu posso evitar o assunto, eu posso fugir, eu posso mudar de quarto, posso dormir no sofá, eu posso ficar de bronca com Deus e parar de falar com Ele, eu posso criar qualquer cena que eu quiser, eu posso me tornar em vítima, eu posso dizer que a culpa é de todo mundo menos minha, eu posso fazer qualquer coisa, mas a lição não vai mudar com essa atitude equivocada. Porque Deus, que quer nos ensinar a reparar, a retornar para prosseguir melhor, vai ficar lá com a lição na mesma página dizendo, vamos lá, torcendo para alguém dizer, dá a carta que eu volto, dá a carta que eu encaro, inclusive o perigo de vida ou de morte. Você pode ter algumas pendências em seus relacionamentos, em suas situações de vida, nos seus comportamentos, que talvez você está vendo o tempo passar e nada muda. Você pode estar sendo lembrado dos erros que fez pelos outros ou pela sua própria consciência. Talvez você precisa retornar ao erro, reparar para prosseguir numa nova dimensão. A dimensão que Deus tem pra gente, que é Deus que repara, conserta, renova e dá um tempo novo. João escreveu dando voz a Jesus no Apocalipse. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Simples. Lembre e tome um outro rumo. Reconstrua, não fica preso, não crie historinhas. Resolva, acerte e prossiga. Lembre-se, crie coragem, retorne em frente, vença seus medos, os seus orgulhos, e a graça vai te surpreender. Quando nós retornamos e reparamos, nós somos agraciados com a presença e com a experiência e com a esperança de um novo recomeço. Não desperdice essa chance. Encare, repare, retorne e prossiga. Vamos ficar. Sim, Senhor, voltar não é fácil. Encarar os nossos erros e atitudes mais difícil ainda. Mas nós te suplicamos nesta manhã, dá-nos a coragem que o Senhor deu para Onésimo. Dê a coragem a cada novo amanhecer para a gente, dos nossos relacionamentos mais próximos aos mais distantes. Estar sempre prontos para aprender, retornar, reparar, para prosseguir. Dá-nos força, Senhor, porque às vezes os dramas ficam crônicos, às vezes eles têm desdobramentos múltiplos e é difícil, Senhor. Mas ajude-nos pelo Teu poder, olhar para reconstruir histórias que sejam mais lindas que as primeiras. Olha, Senhor, para cada vida aqui, olha para todos nós. E seja reparo que é necessário em casa, na rua, na vida, no trabalho, na igreja, na personalidade. Ajude-nos. Que a gente possa entender isso como fórmula Tua, não como opção. Porque na opção o Senhor continuará lá esperando para que a gente encare a lição. Então ajude-nos, Deus, a sermos um povo sábio, que prefere retornar para consertar. É o que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar.